Então, alquenorrinca, vamos lá. Primeira família importante aqui em alquenorrinca, Cicádidae, né? Aqui vou começar a numerar então as famílias de hemípteros, vou numerar de 1 a 27. Cicádidae são as cigarras, né? Cigarras são todas fitófagas, essas que apresentam hipometabolia, é um subtipo de pauro, né? Porque essa fase de ninfa aqui é subterrânea, e essas ninfas saem, trocam de pele a última vez, fica essa casca aqui, colada na casca da árvore, e aí sai o adulto de vida livre, que vai se acasalar e tudo mais. Esse grupo é praga, por exemplo, de café, de citros, de entendeu? Plantas perenes, de maneira geral. Uma característica bem legal do grupo é ter órgão estridulatório. Então é como a cigarra canta. Peguei esse artigo aqui, ó, onde o cara estudou, bem legal esse daqui, ó. Pegou essa cigarra aqui, essa magicicada, é a espécie americana, né? Aquela que tem um ciclo ninfal de 13, 14, 15 anos, debaixo do solo, e depois saem os adultos, né? Você remove as asas aqui, ó, dos machos, é possível você ver aqui o órgão estridulatório, isso aqui é chamado de tímbalo. Tímbalo, tá? Esse órgão estridulatório que tem essas estrias aqui, ó, isso aqui é que ajuda a dar o som. Isso funciona com músculos. O cara cortou aqui o tórax aqui no primeiro, né? O final do tórax, primeiro segmento abdominal. Você corta ele no meio, você vê esses dois músculos aqui dentro do corpo. Um músculo de cada lado, esse músculo está ligado a essa membrana, ele vai puxar essa membrana para baixo. Aqui a membrana, mostrando bem próximo aqui o tímbalo, né? Tá vendo? Você tem esses costelas mais longas, costelas curtas. O músculo está ligado então por um apódema a essa parte de cima e ele puxa essa membrana para cima e para baixo de maneira alternada aos dois lados, numa frequência altíssima, que é o que produz o som da cigarra. Tá? Então é bem interessante esse órgão estridulatório. Aí, se você coletar uma cigarra, observa, né, abre a asa dela e tenta ver na parte meio dorsal do primeiro segmento abdominal se tem tímbalo, se tem esse órgão estridulatório. Se tiver, é um macho. Se não tiver, é uma fêmea. É na região meio dorsal lateral aqui do abdômen, tá bom? Fica na parte de cima e não na parte de baixo. Tá? Então essas são as cigarras, muito importante. Aí nós começamos a segunda família num grupo que a gente chama de cigarrinhas. Você vai ver que várias famílias são chamadas de cigarrinhas. Tá? Então a família Cercópide são todos fitófagos, do mesmo jeito que as cigarras, as cigarrinhas também. Isso aqui tem pragas de pastagem, pragas de cana-de-açúcar aqui dentro. As ninfas das cigarrinhas fazem essa espuma aqui, ó. E elas ficam protegidas por essa espuma. Elas produzem essa espuma justamente porque elas têm aquela câmara filtro que produz fezes líquidas e açucaradas. E no caso aqui ela mistura algumas substâncias que faz essa espuma. Isso protege as ninfas aí dentro dessa espuma contra predadores, contra ataque de inimigos naturais, contra o dessecamento também no caso de insolação. Tá? Então isso aqui, os adultos vão sugar a seiva das plantas, injetam uma toxina na planta, onde ele pica, a folha tende a ficar seca. Então são pragas bastante importantes em cana-de-açúcar. Para controlar essas cigarrinhas em cana-de-açúcar, por exemplo, em pastagens, utiliza-se inimigo natural, utiliza-se fungos entomopatogênicos, né, que caem sobre o inseto e aí germina o esporo do fungo e contamina o inseto e mata o inseto. Tá bom? Então dá para fazer controle biológico disso aqui. Um dos principais programas de controle biológico de praga do Brasil é controle biológico de cigarrinhas da cana e cigarrinhas da pastagem. E essas cigarrinhas todas da família Cercópide. Um outro grupo também chamado de cigarrinhas é Cicadélide. Aí qual que é o problema de Cicadélide? Não é que a saliva, só a saliva que afeta a planta, também transmite uma doença, tá? Transmite viroses para as plantas. Essas cigarrinhas atacam, família Cicadélide, atacam citros, café, feijão, milho, uma série de culturas diferentes são atacadas por cigarrinhas. Essas três aqui, por exemplo, são cigarrinhas de citros, de café,
transmitem a clorose variegada dos citros, chamada de CVC, a doença muito importante dos citros. Essa daqui, ó, é uma cigarrinha do milho, essa de baixo aqui é uma cigarrinha do feijão. Então as cicadélides são muito importantes na transmissão de doenças para culturas importantes. Então é um grupo interessante de estudar. O que diferencia a cicadélide da família anterior, vocês vão estudar isso lá na prática, é a presença de espinhos na tíbia posterior. Cicadelídeos todos têm uma ou duas fileiras de espinhos assim na perna, na tíbia posterior. Cercópide não tem fileiras de espinhos, na verdade tem um ou dois espinhos grandes apenas, tá bom? Na prática vocês vão ver isso daí. Então o grupo também fitófago importante. Terceiro grupo que a gente chama de cigarrinhas ornamentadas ou ornadas, membrácea. Esse grupo é mais bonito do que importante, apesar que ele tem alguma importância em paisagismo. E é muito comum em árvores, por exemplo, se você andar, passa perto de essa árvore que chama pata de vaca, tem aquela folha, né? Parece uma pata de uma vaca. Isso é muito comum ter essas cigarrinhas ornamentadas, principalmente essa aqui, ó. Isso aqui é muito comum em pata de vaca. Isso aqui são expansões do pronoto. Isso aqui é o pronoto, a cabeça do inseto, o olho está aqui, ó. Tá vendo? A cabeça está aqui. Então isso aqui já é o pronoto que sai, tem essas expansões grotescas ou diferentes, até muito bonitas. Mas é um grupo fitófago aqui, ó. Tá vendo a expansão? Ela faz desenhos. Quando você olha por cima, algumas espécies de membracídeos, você olha essa expansão olhando de cima, parece cabeça, tórax e abdômen de uma formiga. Esses bichos se misturam ali com as formigas, vocês vão entender depois. As formigas se associam muito com hemíptera, e principalmente esses hemíptera alquenorrinca e esternorrinca. Protegem esses hemíptera e usam as fezes deles como alimento. E aí, se você imita a formiga, você está ali mais protegido, né? Então é um grupo mais curioso do que importante. Membrácea de expansões grotescas no pronoto. Fulgóride, aqui é importante, hein? Insetos venenosos, segundo a cultura popular indígena ou populações tradicionais. Então olha, por exemplo, esse fulgóride aqui, aí ele já tem uma expansão na cabeça, como se fosse um bico aqui para cima da cabeça, tá? Então esses insetos são tidos como venenosos, perigosos, sobretudo esse aqui, gente. Jequitiranaboia. Se você entrar na floresta e for picado por uma jequitiranaboia, olha aqui o detalhe da cabeça, ó, ela abre essa bocona assim, ó, e de dentro sai o aparelho bucal e ela fura o seu coração. E aí você já era. O veneno dela é terrível. Isso é o que o índiozinho vai contar na aldeia quando ele voltar. Porque a picada disso aqui tem um antídoto, que é sexo. Algumas populações dizem que você tem que fazer sexo em menos de 24 horas. Outras já são mais específicas, dizem que tem que ser sexo com uma virgem. Então é óbvio que isso aqui é sacanagem da galera para poder transar, entendeu? Então já é de praxe o índiozinho ali perto dos seus 13 anos de idade ou 14 vim correndo da mata dizendo que foi picado por uma jequitiranaboia, e todo mundo já sabe que ele precisa de uma índiazinha virgem para que ele não morra, coitadinho do índiozinho, tá bom? Então isso é tradicional e é um quebra-gelo, né? Jequitiranaboia é uma cigarra. Isso aqui é uma cigarra, não tem nada mais do que uma cigarra, só que tem essa expansão na cabeça. Isso não é uma boca, isso não vai abrir nada, isso é um embuste, né? O olho do inseto está aqui, ó. Aqui está a antena, aparelho bucal vai vir aqui embaixo, aparelho bucal sugador labial tetraqueta, isso aí suga a seiva da árvore. Ponto final. Então, se você quiser pagar de bonzão, entra na floresta e pega uma jequitiranaboia na mão, os índios vão ficar tudo doido. E se você falar que foi picado, então, bom, você já sabe o que vai acontecer, beleza? Então, por favor, não tem veneno aqui, beleza? Isso é a cultura tradicional que fala que tem, mas não tem. Mas tem gente que jura de pé junto que de fato é venenoso. Mas não é.
beleza? Jequitiranaboia. Insetos muito bonitos, muito vistosos, né? Até por isso muito coletados e exportados, né? O pessoal mata aí centenas desses bichos, coloca em caixas, exporta para Japão, China, e você vai encontrar isso aí na internet depois vendendo lá no mercado negro, infelizmente. Pirataria biológica. Outra família importante, agora eu estou mudando, hein? Eu saí de Alquenorrhynca, tá? 5 famílias importantes de Alquenorrhynca, tem mais, mas eu fiquei nas 5. Vamos para Sternorrhynca, tá? Aqui já o tipo de asa já muda, algumas coisinhas mudam. Então, primeira família aqui, Coccidae. Eu poderia até, para ser mais correto taxonomicamente, colocar isso daqui numa superfamília Coccoidea, porque tem várias subfamílias aí dentro, ou famílias que são cochonilhas. Cochonilhas, elas transmitem doenças quando elas picam as plantas também. Tem cochonilhas com carapaça e sem carapaça. É um grupo curioso que só os machos desenvolvem asas, tá? As fêmeas não desenvolvem asas. Os machos, então, quando é uma ninfa macho, vai sair um macho, esse macho vai copular com fêmeas na forma meio que ninfal, elas não desenvolvem adultos alados. Com carapaça aqui, então, por exemplo, você tem essas cochonilhas com carapaças mais rígidas, carapaças às vezes formadas por cera, às vezes elas são quitinosas, isso é para proteger a cochonilha lá dentro. Lá dentro dessa carapaça vai ter uma ninfa de cochonilha, quando ela cresce ela tem que desmanchar aquela carapaça e formar outra. Então isso tudo formado por secreções lá do tegumento. Secreções vêm lá da epiderme, células secretoras depositam na camada externa e vai formando essa carapaça. Beleza? E temos as cochonilhas sem carapaça. Cochonilhas nuas, por exemplo. Essa aqui é a cochonilha verde do cafeeiro. Tá? Ela não tem carapaça. Essas outras cochonilhas aqui têm expansões cerosas, mas não formam uma carapaça de proteção. Tá? Essa cera também é para proteger, né? Contra o ataque contra a perda de água, contra o ataque de predadores, mas predadores conseguem se alimentar dessas cochonilhas mesmo com essa proteção, inclusive com carapaça. Tem inimigos naturais que furam essa carapaça e colocam um ovo dentro da ninfa que está lá dentro. Beleza? Mas é um grupo muito importante, ataca uma série de culturas importantes, hortaliças, plantas ornamentais, orquídea, então é um grupo bem importante, os cochonilhas, tá bom? Outra família de Sternorrhynca importante é Psyllidae. São chamados de psilídeos. Por que é importante? Porque transmite doença. Então nós temos psilídeos em citros, psilídeos em eucalipto, causando prejuízos. Você olha assim e fala, Luiz, mas parece uma cigarra, né? Pequenininha. Por que isso daí não pode ser uma cigarra? Porque tem antenas visíveis longas aqui. As cigarras são Alquenorrhynca, antenas cetáceas curtas. Aqui já tem antenas visíveis. Então isso daí não pode ser uma cigarra porque não bate a característica. Tá? Então está dentro de Sternorrhynca, família Psyllidae, por exemplo, transmitindo o greening. Greening é uma doença muito importante em citros. Tá? Estão transmitindo essa doença, as folhas ficam amareladas, isso aqui diminui a produtividade, derruba fruto, então causa uma série de problemas. Então é uma família importante, Psilídeos. Ok? Outra família muito importante. Começa a botar asterisco aí, ó. Até falei para a turma que teve aula presencial hoje. Pode meter um asterisco em Aleiróide, eu vou pedir esse troço na prova. Eu vou pedir as famílias importantes, transmitem doenças, vai estar na prova de vocês com certeza. São as moscas brancas. Você ataca um monte de culturas de extrema importância econômica. Qualquer hortaliça pode ser atacado por mosca branca, mas também agora temos a mosca negra dos citros, também é um aleiródide. Só que o inseto é preto, as asas são pretas, escurecidas. É chamado de mosca negra, né? Porque tinha a mosca branca, então agora tem a mosca negra. Lembrando que não são moscas porcaria nenhuma, né? É o nome comum que é mosca branca, mas isso aí é um hemíptera, sugador, tetraqueta, não tem mosca tetraqueta. Mosca ou é hexaqueta ou é diqueta. Então isso aqui, mosca é o nome comum, mas está dentro de hemíptera, subordem Sternorrhynca, família Aleiródide, extremamente importante, transmite virose, detona com a cultura
Tá? Então são famílias importantes que vocês precisam conhecer. Vocês vão ouvir falar de mosca branca depois na entomologia aplicada, porque é extremamente importante. Tá? Trazendo aqui, abrindo parênteses, com mosca branca, a gente começa a falar isso, que é a questão das fezes líquidas lá que os hemíptera produzem, o honeydew, né? Gota de mel, que é cocô de hemíptera, são fezes líquidas e açucaradas. Quando esse líquido açucarado cai sobre a folha da planta, vem um fungo ali, gênero Capinódium ou outros gêneros, que desenvolve isso que a gente chama de fumagina. A folha vai ficar toda preta, porque o fungo é preto. Só que se você raspar ali, a folha está perfeita por baixo. Esse fungo não penetra na folha da planta. Só que ele cobre a folha. É como se você passasse um spray preto na folha. E aí não faz fotossíntese. Então diminui a taxa fotossintética. Porque é um fungo que se desenvolve em cima de uma substância líquida açucarada ali, que é produzida pelas fezes, que são as fezes de aleiródide, mas também de pulgões de cochonilhas e de vários outros grupos que a gente citou aqui, tá bom? Então presta atenção para esse dano indireto, né, que é cobrir as folhas com um fungo que simplesmente está ali aproveitando o açúcar, mas ele acaba atrapalhando a sua cultura. Tá? É um dano indireto que a gente chama, ou injúria indireta. Pulgão também faz isso, então pulgão também vou pedir na prova, lógico. É extremamente importante a família Aphididae. Ataca qualquer tipo de cultura, cara. Tem pulgão para tudo que você imaginar. Desde planta perene, planta anual, gramínea, ou poácea, ou leguminosa, ou rosácea, não interessa. Tem pulgão que ataca qualquer cultura. Tá bom? Transmitem doenças para várias delas, portanto são chamadas pragas severas, assim como as cochonilhas são severas, assim como moscas brancas são pragas severas. Aqui está uma formiguinha se alimentando do honeydew do pulgão. Então tem essa associação com formigas que é muito comum em pulgões. Também em cochonilha. Em mosca branca não tanto, mas em cochonilhas e formigas e pulgões muito importante. Vou mostrar o vídeo aqui para vocês. Ó. O que resulta dessa associação? Resulta que as formigas vão proteger os pulgões contra a predação. Então os exemplos aqui são joaninhas se lascando, tentando comer pulgões. Olha aqui, ó. Alguma formiga fez alguma coisa, beliscou alguma parte aí, a joaninha se jogou. Se pinchou da planta. Defenestrou-se, tá bom? A joaninha tenta de novo, ó. Olha essa formiga. Ela foi na jugular, cara. Pegou aqui, ó. Joaninha, puf, caiu. A formiga caiu junto, mas tudo bem. Tem pulgões aqui, ó. Elas estão protegendo esses pulgões. Terceira tentativa. Aí vem um monte de formiga em cima da joaninha aí. Pimba, derrubou, tá? Vocês vão ver aqui nos outros exemplos a mesma coisa. Olha essa aqui, ó. Próxima. Olha aqui. A formiguinha está aqui, isso aqui são pulgões. Ó. Essa joaninha está comendo esses pulgões aqui. A formiga está ali tentando achar uma entrada, cara. A joaninha ela senta. É igual um tanque de guerra sem roda. Quem que enfia ali, mas não consegue, ela fecha. Mas essa formiga tem ferrão. Ó. Ela conseguiu dar uma ferroada ali perto da cabeça. Então ela vem, dobra o seu abdômen. É o ferrão. Ela está dando ferroada ali a joaninha. Ó, tentando achar um lugarzinho para dar uma ferroada, mas a joaninha já sacou que puta, aqui tá complicado, é melhor eu vazar. Comeu dois, tinha 3 pulgões, comeu 2 ou 3, um ficou para trás. Não deu conta de comer o resto e vai ser afugentada pelas formigas. Que depois nesse vídeo elas perseguem essa joaninha, inclusive elas vão atrás da joaninha, tá? Essa aqui outra tá comendo um pulgão. Tá? Tem um monte de pulgão aí, um monte de formiga por aí. Estão protegendo essa colônia. Pegou um pulgão, olha o que essa formiga vai fazer. Ela vai lá, vai arrancar o pulgão da boca da joaninha, cara. Tipo assim, dá esse aqui, meu. Esse aqui não é para você comer, não. Esse é nosso. É o nosso rebanho de pulgões. Esses pulgões produzem honeydew para nós, cara. Como assim você vai comer nosso rebanho? E aí elas vão fustigar essa joaninha aí, infortunar. Às vezes levanta o abdômen assim, tá liberando feromônio de alarme, avisando, ó, galera, cola aqui que tem joaninha, vamos expulsar, tá? Então, às vezes a joaninha tem um pouco de paz, consegue comer alguns pulgões, mas tem hora que a formiga vai lá e vai, ó, ferroada por baixo,
Tuim! Joaninha, ó. Vazare. Tá? Esse aqui eu congelei o vídeo e deu uma pala aqui, ó. Vamos passar um pouquinho aqui, ó. Rapidinho. Aí, ó. Tá vendo? Elas vão em cima das joaninhas, importunar suas joaninhas. Aqui é a hora que elas estão cultivando o seu rebanho, ó. Soltou uma gotinha de Honeydew, ela vai lá e se alimenta. Honeydew, formiga pegou. Aqui, ó, vai pegar o Honeydew aqui, ó. Ó, tuf, pegou. Então é por isso que elas protegem. Na hora que chega uma joaninha numa colônia dessa, obviamente que elas vão expulsar, tá? Vão tentar sacar esse predador daí, porque ele tá comendo o seu rebanho, tá certo? É o que qualquer pessoa faria, né? Protege o rebanho, tá bom? São as vaqueiras do rebanho aí, ó. Então elas vão importunar a joaninha aqui, tentar tirar pedaço, a joaninha parece um tanque de guerra, ela vai na verdade fugir, né? Mas se ela bobear, as formigas matam. Beleza? Então essa é uma associação muito importante de pulgões com formigas, também ocorre entre cochonilhas e formigas com relativa frequência, tá bom?